passeata organizada por apoiadores do presidente Bolsonaro. Nós conversamos agora com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas. Muito bem-vindo à Jovem Pan News, deputado. Um bom dia para o senhor. Cláudia, William, Zé Maria, bom dia a todos vocês e os ouvintes da Jovem Pan. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui. Bom, deputado, o primeiro assunto é a lancha-seata, né, que acontece hoje no Lago Paranoá, em Brasília. Eu já fiz essa pergunta antes para o Jorge Seife, ex-secretário de Pesca do governo também. Movimentos como esse, a gente já viu a motociata, teve outros movimentos também. Uma lancha-seata hoje é algo que pode atrair mais apoiadores para o presidente Bolsonaro? Como você vê um movimento como esse? Olha, eu nem vejo pela questão quantitativa, sabe? Não é nem questão de trazer mais ou menos apoiadores. São as diversas formas de manifestação de apoio, seja de pessoas do campo, estou até aqui agora no sul de Minas, onde o setor rural se mobiliza muito para receber o presidente nas suas passagens, seja os motociclistas, seja através de veículos em carreata, seja manifestações de concentração física do povo, né, como acontece muito em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, em São Paulo, na Paulista. E a lancha-seata é só mais uma forma, né? Pessoas que têm a oportunidade de realizar essa manifestação e essa organização se manifesta dessa forma também. Eu acredito que é só mais um dos meios, né, e não um meio imprescindível para se criar mais apoio ao presidente Bolsonaro, né? Cada um manifesta da sua forma aí, e o presidente Bolsonaro realizando feitos inéditos, né? Porque, ao que me consta, não se lembra na história do Brasil uma manifestação desse tipo, muito menos para político. Bom, a lancha-seata, Júnior, o William Travassos falando, ela sai da Ponte JK e vai até a proximidade do Palácio da Alvorada. Na cabeça do avião, nós temos ali de Brasília o Supremo Tribunal Federal. Esse é um recado, eu já fiz essa pergunta hoje para o Jorge Seife, eu estou fazendo para você. É um recado claro também ao STF, é uma mensagem de liberdade, ou de uma mobilização para trazer à tona esse tema? William, da maneira com que o STF tem se posicionado, a roupagem de um partido político, né, e colocando o presidente da República reiteradas vezes como um adversário, qualquer manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, de maneira indireta, também manda um recado para o STF. Seja na maneira de dizer, olha, recolha-se ao seu papel constitucional, e seja da maneira de dizer, o povo, deve ser soberano, né, que nesse país, está com o presidente Bolsonaro. Ele sim tem tomado posicionamentos dentro das quatro linhas, respeitando a Constituição e em consonância com o povo. Então, em qualquer medida. Hoje, manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro acaba sim mandando um recado para essa corte que tem se assemelhado muito mais a um partido político. Júnior, está também conosco nesta manhã de domingo o Zé Maria Trindade, que vai participar da entrevista. Pode fazer a sua pergunta, Zé. Pois não, muito bom dia, deputado. Deputado, eu queria que o senhor explicasse aí como é essa participação do presidente Jair Bolsonaro na eleição de Minas. Há um impasse aí sobre apoio ao presidente e ao ex-presidente Lula, principalmente na candidatura Calil. Como ficou essa divisão? Porque estão falando aqui, não acredito muito, na possibilidade do Zema ser apoiado pelos dois lados e fazer uma confusão. Como está a divisão em Minas Gerais, o segundo colégio eleitoral do país, sobre a divisão nacional e as candidaturas regionais? Zé, primeiro dizendo aqui sobre a crescente, até mesmo nas pesquisas, que a gente não tem conseguido muito confiar, né, nos últimos anos, pela discrepância de avaliações no papel, e na hora que as urnas se abrem, né, e demonstram resultados bem diversos do que estava apresentado, até nas pesquisas tem se demonstrado uma crescente muito significativa do presidente Bolsonaro em Minas. O povo mineiro tem, por essência, um perfil mais conservador. Em relação à eleição, tentando tratar aqui de uma maneira transparente e ao mesmo tempo muito responsável, há alguns meses o governador Zema ele foi abastecido de uma pesquisa que demonstraria para ele que quando ele se apresentava como o presidente Bolsonaro, ele perdia algum percentual. E algumas pessoas no entorno dele, e alguns cientistas políticos, né, especialistas, acabaram orientando, pelo jeito, são as informações que a gente tem, né, nada oficial, para que ele tentasse se manter mais isento.
que ele teria uma hegemonia de preferência, né, no eleitorado mineiro, que independente de quem estivesse com ele na corrida para o Palácio do Planalto, ele teria essa facilidade de ganhar até em primeiro turno. Me parece que ele confiou nisso e, num primeiro momento, optou por se manter mais afastado mesmo. O presidente Bolsonaro não pode abrir mão de um capital político de grande relevância que ele tem, que é capaz, sim, não só de decidir, né, mas de definir rumos, né, de uma campanha aqui em Minas, e acabou sendo procurado pelo senador Carlos Viana, que também tem posicionamento semelhante, né, de um perfil mais conservador. Claro, traz algumas divergências em alguns pontos, mas em maioria dos pontos tem convergência. O presidente Bolsonaro entendeu por bem iniciar essa caminhada de pré-campanha, declarando apoio, melhor dizendo, ao senador Carlos Viana. Tudo pode acontecer, ainda tem um tempo, né, até a convenção. Me parece que o governador Romeu Zema tem sinalizado reconhecer que sem o presidente Bolsonaro será muito mais difícil a sua jornada, porque o Zema tem eleitores que reconhecem o seu bom trabalho. O presidente Bolsonaro, além de eleitores, tem fãs e tem pessoas dispostas a lutar por ele, que vão às ruas, que se mobilizam, e esse eleitorado não pode, agora na visão também do governador Zema, eu acredito que ele já reconhece isso, ele não pode entrar numa campanha, se ele quiser ganhar do Calil, que hoje sinaliza parceria com Lula, ele não pode entrar numa campanha sem esse eleitorado mais fiel do presidente Bolsonaro, que corresponde a um percentual bem relevante para a decisão das eleições de Minas Gerais. Júnior, em primeira mão, a Jovem Pan passou aí a indicação, né, do Datena para o Senado aqui. Nós estávamos numa discussão durante um programa falando em Carla Zambelli, Janaína, e quando o próprio presidente falou, não, olha, eu vou apoiar o Datena. O presidente já se manifestou publicamente no caso de Minas Gerais? Ele deu sinalização. O presidente precisa ter nomes de confiança. Em São Paulo, eu entendo que um nome brilhante para ocupar esse espaço e que teria respaldo da população seria da deputada Carla Zambelli. Mas quem sou eu, na minha recente trajetória política, para dizer o que o presidente Bolsonaro deve ou não fazer? Se ele está avaliando, se ao final dessa articulação ele entender que deve ser o nome do Datena, eu tenho certeza que os apoiadores do presidente Bolsonaro vão caminhar nesse sentido. Em Minas Gerais, acredito que ainda há um impasse, né? E isso deve se resolver nos próximos meses. Fato é que a população está atenta ao contexto, à trajetória política, ao histórico, às declarações, como, por exemplo, o PL deve lançar Romário ao Senado, no Rio de Janeiro. Mas se Daniel Silveira for candidato, eu não tenho dúvida. É Daniel Silveira que leva a fatura lá pelo símbolo que se tornou em luta, em defesa da nossa liberdade. Então, hoje, a população, sim, tem o presidente Bolsonaro como uma maior referência de direcionamento, mas ela também está atenta e consegue avaliar pelo histórico as pessoas que estão mais leais ao presidente Bolsonaro e principalmente ao país. Júnior, Minas tem o segundo maior colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo, e desde 1989, quando ocorreu a primeira eleição direta para presidente, desde o fim da ditadura militar, quem venceu em Minas ocupou a presidência da República, né? O único estado, além do Amazonas, com esse feito Gostaria de saber a sua opinião. Esse ano, na sua opinião, a tradição deve ser seguida ou não? Olha, Minas Gerais pode se considerar mesmo uma fração da média da população brasileira. Eu estou hoje em Eloy Mendes, no sul de Minas, aqui na região de Varginha, e é uma região completamente diferente da região do Zé Maria, que é a região lá de Medina, do Vale de Jequitinhonha, de Almenara, de Teófilo Otoni. Então, a região norte de Minas, ela se assemelha muito à região nordeste do país. A região central também traz essa média. E a região sul do estado, também no Triângulo, já puxa um pouco mais para o perfil de São Paulo e do sul do país. Então, é natural, não quer dizer que Minas Gerais decide absolutamente uma eleição, mas, naturalmente, a percepção do povo em relação às opções que tem em Minas Gerais, ela acaba refletindo também o que acontece no restante do país. Portanto, a presença dos candidatos em Minas Gerais, ela é muito importante para aqueles que querem alcançar a vitória, claro, e qualquer um que se dispõe na candidatura, ele busca isso. O ex-presidiário esteve em Minas Gerais há poucos dias e demonstrou uma movimentação pífia, mesmo estando em Contagem, uma cidade, que é a minha cidade, a cidade que eu resido,
mesmo estando em Contagem, que é uma cidade administrada pelo PT, e o PT liberando diversos funcionários da prefeitura para encontrar com o ex-presidiário, ele não conseguiu juntar mais de 100 pessoas no encontro que fez na região do bairro Eldorado, em Contagem. Foi pífio, saiu alguns vídeos mostrando isso. E, por outro lado, o presidente Bolsonaro, onde vem em Minas Gerais, mobiliza uma multidão de pessoas, como foi recentemente em João Pinheiro, em Paracatu, em Uberlândia. Então, naturalmente, os candidatos olham para Minas Gerais como um estado decisivo por essa questão, por representar essa média, né, do brasileiro. Agora, Zé, vou passar a palavra para você perguntar para o Júnior, mas ouvindo ele falando, eu lembrei aqui o que ele citou sobre o Romário, né? Romário falou, não, eu sou o candidato do presidente Jair Bolsonaro, não tem nada de Daniel Silveira. Então, assim, todo mundo está querendo ficar perto de Bolsonaro. Diferente de outros políticos que as pessoas tentam se afastar. Mas o Bolsonaro tem essa característica de se associar a pessoas e essas pessoas acabarem levando uma vantagem política, como aconteceu nas últimas eleições. Se você pegar aí o ex-governador do Rio, governador de São Paulo, as pessoas que estavam próximas a Bolsonaro conseguiram um bom resultado nas urnas, né? E principalmente alguns estados, né? Alguns estados, isso é definitivo. O Rio de Janeiro é onde o presidente e a família militam politicamente, aí fica muito mais claro mesmo, né? É interessante que houve um erro, o próprio presidente me disse isso lá atrás, dele de não prever essa situação, e a coisa foi meio solta na primeira eleição. Se ele tivesse concentrado, como agora no PL, todos os candidatos, então ele teria uma base de mais de 100 deputados, um cálculo dele, na Câmara dos Deputados, seria um grande partido, um partido governista, como é tradicional, né? Eu queria perguntar ao deputado Júnior Amaral, que é primeiro mandato aqui, mas que se revelou como um grande articulador enfim, que leva a sua ideia independente dos partidões e dos grandes grupos. É sobre Daniel Silveira, o senhor tem andado muito ali próximos. Qual é, deputado, o final dessa história? Como é que o senhor acha que vai acabar essa demanda que ainda está em andamento no Supremo? Zé, eu resumo a previsão do caso Daniel Silveira com uma frase bem firme, clara e objetiva do presidente Bolsonaro. O decreto será cumprido. Isso nós temos convicção entre nós, deputados mais próximos, né, do presidente Bolsonaro, mais unidos na base aliada do presidente. O presidente está disposto a ir até as últimas consequências, é a percepção que a gente tem, e até mesmo em conversa com o deputado Daniel Silveira, ele está muito tranquilo em relação a isso. Não tranquilo no sentido de não estar indignado, porque todos nós que temos decência não temos como nos afastar desse sentimento de injustiça, de perseguição, de imaturidade, de antiprofissionalismo, de desapreço à democracia exercido principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a indignação ela existe, mas nós temos convicção por estarmos jogando nas 4 linhas, por estarmos atuando dentro das 4 linhas. E em relação à eleição do Daniel Silveira, na inelegibilidade, é que ainda, no meu ponto de vista, né, pelo menos para mim, me dá uma certa apreensão, porque mesmo tendo convicção que a jurisprudência direciona nesse sentido, o acessório acompanha o principal. Portanto, o Daniel Silveira, ele pode sim ser candidato, a gente ainda duvida, né? Ou melhor, ainda não tem a convicção necessária para acreditar nessa candidatura dele de maneira mais tranquila, porque, pelo jeito, já é o objetivo maior do Supremo, tornar Daniel Silveira inelegível, mesmo contrariando claramente a nossa legislação e a jurisprudência também posta em relação a esse assunto. Então, a gente não sabe exatamente onde vai dar esse caso Daniel Silveira, mas eu tenho, não só fé em Deus, como convicção na atuação do presidente Bolsonaro de que o decreto será cumprido. Bom, vamos lá, Júnior. Daniel Silveira, a tornozeleira de Daniel Silveira apresentou vários problemas, né? Ele mesmo retirou, não retirou, as multas que foram aplicadas, existe toda uma pressão em cima de Daniel Silveira, estaria inelegível até 2040. Você que é amigo pessoal dele, o que ele fala sobre isso? É o que eu disse, William, a indignação, ela se aflora o tempo todo nas conversas que a gente tem com o Daniel, porque ele Mas é rebeldia dele? Desculpa interromper, é rebeldia dele? Ele está irritado com o Alexandre de Moraes? Ele já está no limite?
É claro que ele está irritado, assim como todos nós estamos. Imagina ele que está sendo a vítima maior disso tudo, né? Mas eu não vejo como rebeldia, eu vejo como corajoso, eu vejo como um cara que decidiu até correr risco de vida para enfrentar um sistema e lutar pelo nosso país. O que o Daniel Silveira está fazendo hoje vai ser lembrado na nossa história no futuro. Nós, brasileiros decentes, as gerações futuras, agradecerão essa postura de resiliência e de resistência também do Daniel Silveira, de não se curvar por alguém que não só está se achando Deus, mas está com a convicção de que é Deus que pode fazer toda e qualquer ação, mesmo fora da nossa Constituição. Eu vou repetir, agindo como um moleque, um imaturo, que não está respeitando a sua função jurídica e está atuando como um partido, como um líder de partido político. A diferença é que tem superpoderes nas mãos que jamais um partido político deveria ter. Então, o Daniel Silveira não é um rebelde, ele é um cara corajoso e que está fazendo tudo isso, não é para o bem dele, não, é para o bem do país, porque se fosse para o bem dele, ele teria se recolhido lá no início, ficado quietinho, caminhado com o sistema e também tido os benefícios que o sistema costuma dar aos deputados que jogam junto, que se curvam, né, que têm o rabo preso e que se recusam a falar a verdade, a transmitir a verdade para a população e, principalmente, se recusam a exercer o verdadeiro papel de representação. Hoje, quem faz o discurso contrário a essa ilegalidade do Supremo Tribunal Federal não tem rabo preso e está em consonância com o que quer a maior parte da população brasileira, que não aguenta mais. Político em cima do muro. Qual que é o problema de um deputado federal subir à tribuna e dizer: não confio nos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque estão atuando como políticos, né? E, infelizmente, eu diria que talvez 5% ou no máximo 10% dos deputados hoje têm liberdade para fazer isso, porque não tem aquele mundo de processo no STF, e quando tem, é forjado pelo próprio STF, como foi o meu caso no inquérito dos atos antidemocráticos e também das fake news, como é o caso do Daniel também, da Carla Zambelli e de outros. Deputado Zé tem mais uma pergunta a fazer. Tem sim, é sobre a formação do futuro Congresso Nacional. Eu tenho dito que é a grande disputa, né? A polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula só deixa essa disputa. Qual é a projeção, deputado, que o senhor vê aí para o Congresso que toma posse em fevereiro? Zé, a gente tem visto um otimismo muito grande dos políticos mais fisiológicos, né? Que tentam nem se apresentar como direita, nem esquerda, que tentam caminhar mais em cima do muro. É um otimismo porque tiveram mesmo esse aumento, por exemplo, do fundo eleitoral, né, que triplicou, traz um reforço para os caciques políticos imensurável neste momento. Então, eles estão muito confiantes em reforços como este e também acreditando que o povo brasileiro agora quer mais moderação. Usa o termo moderação como se fosse algo positivo neste contexto. Não. Se moderação for ser morno, o povo brasileiro não quer mais. Eu acredito, Zé, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, que as pessoas mais posicionadas terão novamente uma atenção maior da população e políticos mais fisiológicos terão muito mais dificuldade. Essa questão de ficar em cima do muro, de não se posicionar, é contra ou a favor do aborto, é contra ou a favor da criminalização das drogas, é contra ou a favor da pauta do armamento, é contra ou a favor de um criminoso contumaz provado em diversas instâncias que foi favorecido por uma manobra descabida no Supremo Tribunal Federal, ser presidente da República, voltar a ser candidato. Então, perfis mais mornos, perfis mais fisiológicos, eu acredito que vão perder mais espaço nessa eleição. Por isso que, inclusive, aprovaram recentemente a lei da quarentena eleitoral para juízes, promotores, policiais, bombeiros. Infelizmente, o sistema vai criando algumas barreiras para que pessoas que têm origem verdadeiramente do seio do povo cheguem e representem a população conforme ela quer. Então, estou na esperança, a minha avaliação é que a gente vai conseguir dar um pouco mais de autenticidade, assim como já houve a evolução em 2018, agora ainda mais em 2022. Jô, vamos lá. Para ser bem claro, por favor, o que são deputados de rabo preso? O senhor tem algum exemplo? O senhor pode me dizer o que tipo de comprometimento é esse dentro da sociedade brasileira que impede o crescimento do país? William, infelizmente, o nosso sistema, esse sistema republicano e até de presidencialismo de coalizão, que também o presidente da República, historicamente, né, indica os altos
cargos do judiciário, a gente acaba fazendo ali uma ligação de pontos em que um depende do outro. Em Belo Horizonte, por exemplo, recentemente colocaram faixas na cidade inteira, eu achei muito criativo e objetivo para explicar à população. Senado e STF é a receita, do sistema atual, é a receita ideal para termos um infinito da impunidade. Senadores que deveriam julgar com imparcialidade e em representação ao povo os ministros do STF que atuam ilegalmente, são os senadores que também têm processos na justiça e são julgados pelos ministros do STF. Ministros do STF que só podem ser julgados e investigados, né, entre aspas, por senadores. E assim o infinito da impunidade vai girando e nós temos figuras como o Rodrigo Pacheco, que faz declarações como dessa semana, em dissonância total ao seu eleitorado, para dizer que não vamos desamparar o STF. Poxa, é isso que o povo quer? Rodrigo Pacheco, não esqueça o que acabou de acontecer em 2018. O senhor balançou bandeira junto com o presidente Bolsonaro há 3 dias da eleição. Eu tenho imagens disso, bandeira de Rodrigo Pacheco e ex-candidato, né, Bolsonaro. Então, esteja em consonância com a população. Mas como ainda falta, né, muito tempo para a eleição dele, mas o povo não esquece. O povo agora está mais atento. Por exemplo, Alexandre da Silveira é um candidato ao Senado afiliado do Rodrigo Pacheco. Será que o povo vai esquecer disso? Vai desfazer este vínculo? Então, William, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é o sistema posto onde os 3 poderes acabam dependendo, né, um do outro, e as figuras, os membros desses poderes, infelizmente, abrem mão de representar verdadeiramente a população para poder se perpetuar no poder e também atender os seus interesses, muito além dos interesses do seu exercício de mandato, seja no judiciário, no legislativo e na presidência. O presidente Bolsonaro chegou e está quebrando isso e, infelizmente, está doendo em muita gente. Falando o presidente chegou, só uma informação, Zé, que chegou aí da sua equipe em Brasília, da Marília Sena, que Bolsonaro está saindo de moto agora, indo em direção ao lago. Então aí já a informação da presença dele de seguindo em direção à Lancha Seata. Bom, a gente agradece então aí a entrevista com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Um bom dia e um ótimo domingo. Bom dia, um abraço a todos, em especial para os meus amigos aqui do Sul de Minas, onde eu estou hoje, em Eloy Mendes, Varginha e toda a região. Abraço.